Graça e paz, queridos, amém? Fico pensando, né? Muitas vezes nós somos assim também como as crianças, né? Mas é assim que o Senhor quer, né? Que nós tenhamos essa simplicidade como criança para estarmos na presença dEle. E muitas vezes nós somos tão crescidos, né? E tão independentes. Hoje nós vamos falar ali no Salmo 127, Salmo 127, que é bem conhecido, espero que também bem praticado. Bem conhecido não significa bem praticado. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Quer dizer, essa palavra hoje, eu fiquei pensando assim, num título, né? E o título seria A Presença de Deus. A presença de Deus. Sem a presença de Deus ou sem a bênção de Deus, nossas vidas são inúteis, inquietas e infrutíferas. Esse salmo foi escrito por Salomão. E uma das coisas que é destacado aqui em vários comentários, por que seria escrito por Salomão? Eles dão essa ideia quando nós lemos aqui no versículo 2 que diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Essa é uma expressão hebraica que seria um nome que é Gedidias. Gedidias está ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 25, quando Davi ele entrega o seu filho Salomão nas mãos do Senhor, e aí então Natã, naquele momento de oração, ele chama Salomão de Gedidias, amado do Senhor. Então, mas nós temos que entender que todos nós somos amados do Senhor, amados do Pai Celestial, e a ideia principal desse salmo é que a vida sem a presença de Deus, ela não tem sentido, não tem sabor, a vida é uma intranquilidade. Lutero, no seu comentário, há uma, vamos dizer assim, uma Bíblia de estudo de Lutero, e acima desse salmo, Lutero escreveu: tudo depende da bênção de Deus. E tudo, no grego, significa tudo. Agora, será que nós temos esta dimensão de que tudo depende da bênção de Deus? E ainda Lutero escreve o seguinte: onde Deus não nos dá do seu Espírito, nós, seres humanos, não temos sucesso em nada que enfrentarmos. Onde a bênção do Senhor não está, nada dura e finalmente tudo desmorona. Queridos, quando eu lia essa expressão de Lutero, eu lembrei de uma frase que há muitos anos o pastor Edson Barbosa, num dos seus cursos, que nós estávamos fazendo, ele usou uma expressão parecida que diz assim: somente aquilo que começa com Deus tem futuro.
E a pergunta que nós temos que nos fazer é se tudo aquilo que nós estamos fazendo, ou desejamos fazer, almejamos fazer, está começando realmente em Deus. Sem Deus, nada na vida vale a pena. Quando deixamos o Senhor fora do nosso viver, fora da esfera da nossa vida e das nossas coisas, tudo o que fizermos é vão. Por isso, começa assim: se o Senhor não edificar a casa, todo o esforço é vão. A expressão aqui, savá, no hebraico é vazio. Tudo é falso, tudo é nulo, tudo é mentira. Tudo que tentarmos fazer sem Deus é vazio, falso, nulo e não passa de uma mentira. Nós temos aqui, queridos, como um exemplo, quando os homens intentam, e talvez Salomão está fazendo menção a isso, é uma hipótese, de quando os homens tentaram fazer a Torre de Babel, tentar chegar até os céus por suas próprias mãos. Aí então nós vemos que o Senhor vem e confunde todas as coisas. Porque muitas vezes, queridos, nós temos o intento de construir, mas ali fala que eles queriam construir para fazer conhecido os seus próprios nomes, e não fazer conhecido o nome do Senhor. Já no livro de Provérbios nós vemos o autor Salomão dizendo: torre forte é o nome do Senhor. Então nós não precisamos construir uma torre, nós precisamos estar na presença do Senhor, porque Ele é a torre, Ele é o nosso socorro. Por isso, queridos, uma das coisas que nós lemos lá no Salmo 37, verso 13, o Senhor ri dessas atitudes do tolo. O Senhor ri dessas ações daquele que é ímpio. O Senhor ri dos ímpios, ri dos tolos. E mais do que isso, queridos, o Senhor despreza. O Senhor despreza essa atitude, porque a atitude de não estar na presença do Senhor é uma atitude de arrogância, de querer achar que pode fazer as coisas por si mesmos. Eu fico pensando no rosto daqueles edificadores da Torre de Babel. Eu creio que eles ficaram transtornados. E os construtores, descritos lá em Gênesis 11, eu creio que eles estavam vendo as coisas apenas da perspectiva da terra, ou seja, vamos construir para alcançar os céus. E eles não estavam vendo as questões da perspectiva dos céus. E quando, queridos, nós começamos a ver as coisas da perspectiva dos céus, no texto de Romanos 8,34 diz: Jesus intercede por nós, Ele está nos céus e clama por nós aqui na terra. Então, na perspectiva, queridos, mesmo passando por lutas, nós temos um grande intercessor, que é o Senhor. E sabe, queridos, Deus veio a este mundo, foi falado, daqui 2 domingos estaremos celebrando a Páscoa. A morte e a ressurreição de Jesus não é apenas para perdoar nossos pecados. A morte e a ressurreição de Jesus não é apenas para nos justificar. Mas o escritor de Hebreus, eu creio que ele teve a revelação, é que para que através do novo e vivo caminho, nós possamos viver na presença de Deus constantemente. É por isso que Jesus intercede por nós. Não pelos nossos pecados, porque Ele já pagou os nossos pecados. Não para justificação, porque Ele já se tornou a nossa justificação. Não por santificação, porque Ele é a nossa santificação. Mas Ele intercede por nós para nós não sairmos da presença do Pai. Porque na presença do Pai nós temos todas as bênçãos. Amados, também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49... o apóstolo Paulo diz: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim traremos a imagem do que é celestial.
Queridos, eu não posso edificar, eu não posso vigiar, eu não posso fazer nada se realmente eu não estiver trazendo a imagem do que é celestial. Ou seja, dentro dessa imagem do que é celestial, nós aprendemos isso. Tudo o que começa com Deus tem futuro. Se não começar com Deus, não tem futuro. E por isso eu preciso estar na presença de Deus. Porque, queridos, mesmo aquilo que nós pensamos que é bom, muitas vezes é bom na perspectiva humana, mas não é bom na perspectiva de Deus. Por isso, queridos, aqueles homens, eu creio que quando começaram a construir a Torre de Babel, não tinham uma perspectiva, vamos fazer algo mal. Eles tinham uma ideia de fazer algo bom. Mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Morte ou confusão, foi o que aconteceu naquela Torre de Babel. Sem estar dentro, querido, da perspectiva da vontade de Deus, tudo é inútil, tudo é vão. E a bênção real não flui. Porque muitas vezes nós temos certos conceitos de que algo é abençoado, e depois nós mudamos de ideia. Um dia uma senhora na igreja, há muitos anos, na porta da igreja, falou: pastor, tal coisa é uma benção. Passou uns 15 dias, ela falou assim: não é mais benção. Eu falei: irmã, então você se confundiu no princípio ou está confuso agora? Porque uma coisa que é de Deus não pode ser uma bênção no começo e ser uma maldição no final. Nós precisamos rever nossos conceitos de bênção, queridos. Porque sem a bênção do Senhor, todos os nossos esforços são inúteis. Por isso, Jesus, queridos, nós lemos muitas vezes ali João 15, verso 5. Lemos, mas nós não colocamos isso em prática, porque o Senhor deixa bem claro ali: sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Aqui a expressão no grego cores é separado, à parte, sem Deus, sem estar na presença do Senhor, sem estar ao lado do Senhor. Nada que você fizer vai realmente ser uma bênção. Aqui também diz: não podeis, ou seja, é a expressão dunamai, não tem poder, não tem competência, não tem força. E aí então, nada você vai poder fazer. A palavra poiel é dar sentido, modelar. Será que nós acreditamos realmente, queridos, ou quantas coisas nós estamos tentando fazer por nós mesmos? Eu gosto de um hino do nosso hinário que o autor ele diz assim: não me atrevo a dar jamais um passo sem o teu amparo, Cristo meu Senhor. Um passo ele não se atreveria. Quantas coisas nós nos atrevemos a fazer sem Deus? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar, tudo é vão. Um autor escreveu o seguinte: tanto o construir quanto o vigiar, nesse texto, nos desafia a encontrar em Deus paz para o viver. Porque, mas muitas vezes nós temos uma preocupação de construir alguma coisa, e depois de construir nós temos a preocupação de vigiar o que construímos, para que não seja roubado. E aqui então o autor diz, nesse texto nos desafia a encontrar em Deus a paz para o viver. É sobre acertar nossas prioridades na vida. Trata-se de perguntar a nós mesmos sobre a questão do propósito, da meta, do conteúdo da vida. Os resultados aparecem quando definimos corretamente as prioridades. Tudo em nossas vidas deve acontecer através de um relacionamento vivo para com Deus. Porque senão, queridos, é inútil querer construir, querer vigiar. Um outro autor chamado David von Lindefer diz o seguinte: Deus quer nos usar em seu mundo, mas Ele mesmo constrói a sua casa. Ele constrói a sua igreja. Ele tem a visão geral, a responsabilidade final e tudo o que é necessário para a construção e segurança
e muito mais vem dele. Isso deve acalmar o nosso coração e nos proteger de uma percepção distorcida que muitas vezes nos pressiona deste mundo. Mas porque se Deus é que guarda, se Deus é que nos ajuda a construir, enfim, de onde vêm então nossas inquietações? Queridos, nós não podemos confiar apenas no nosso trabalho. Eu sei que Deus abençoa as obras das nossas mãos, mas temos que entender que o trabalho é feito por causa da bênção do Senhor, por causa da presença do Senhor. Nós não confiamos naquilo que planejamos fazer, mas aí então nós confiamos e esperamos e acreditamos que Deus é que constrói, Deus é que vigia, é Deus que está em todos os momentos trazendo para nós realmente a sua presença, e a sua presença é uma bênção. Sabe, queridos, a preocupação. No grego, a palavra preocupação ela é a junção de duas palavras que significa, poderemos traduzir literalmente assim, mente dividida. Preocupação, mente dividida. Por isso que muitas vezes a preocupação é assim, você está num certo lugar, mas a tua mente está no outro. A mente parece que se divide. E sabe, queridos, muitas vezes, por nós temos a nossa mente dividida, em alguns momentos nós acreditamos em Deus, em outros momentos não acreditamos. Essa semana, Deus coloca muitas vezes assim, através de algumas músicas, algumas coisas. E aí então eu lembrei de um hino do nosso hinário, quando o autor ele diz assim: bem sei, Senhor, que nas preces eu posso buscar-te. Jamais desta bênção descri. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Eu achei interessante porque ele, no primeiro momento ele fala: Senhor, eu creio na divina promessa. Eu creio que eu posso te buscar através da oração. Eu não descreio disso. Mas aí, no mesmo momento, ele fala: Senhor, mas eu sou um ser humano. E muitas vezes eu deixo de acreditar. Muitas vezes eu deixo de buscar o Senhor. Ou seja, por quê? Porque a minha mente é uma mente dividida. Sabe, queridos, por isso, quando Paulo ali vai falar na carta de Filipenses, e há outros textos que falam sobre isso, para não ficarmos ansiosos acerca de coisa alguma, sobre a questão da ansiedade, é porque a ansiedade ela está inerentemente ligado à desconfiança para com Deus. Por isso Jesus fala: não fiqueis ansiosos quanto ao comer, o beber e vestir. Poderemos parafrasear aqui: não fique preocupado quanto ao construir e quanto ao vigiar. Porque o Pai Celestial sabe que você precisa de tudo. De todas essas coisas. E aí então Jesus não diz: olha, corra atrás dessas coisas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, busque a presença de Deus. Reino de Deus é a presença de Deus. Sabe, queridos, a vida, ela parece muito diferente quando nós começamos a olhar da perspectiva de Deus. Nós não somos aqueles, como aquela expressão em inglês, que a pessoa, ela fica trabalhando. Nós também não somos aqueles que ficam de braços cruzados, mas nós temos que ser aqueles que confiam em Deus. Assim como aquele centurião falou: Senhor, eu sou um homem sob ordens. Se fala vai, eu vou. Se fala fica, eu fico. Queridos, isso é estar na presença de Deus. Isso é realmente aprender a ouvir o Senhor. Porque há tempos de correr, há tempos de batalhar, mas também há tempo de ficar quieto, há tempo realmente de pensar e refletir. Será que nós temos aprendido realmente essa questão do tempo? Sabe, há um autor do século XIII, chamado
Tauler, ele fala que ele encontrou um mendigo, e aí então ele diz para aquele mendigo: eu te desejo um dia feliz. O mendigo falou para Tauler: mas eu já sou uma pessoa feliz. E ele estranhou: mas como que o cara, um mendigo, é feliz? E aí então, queridos, Tauler diz que o mendigo fala para ele, depois de muita conversa, e o mendigo diz para ele: eu estou vivendo a vontade de Deus, e eu entendo a vontade de Deus. E aí então o mendigo diz: já que a vontade de Deus é a minha vontade, já o que agrada a Ele também me agrada, por que dizer que eu sou uma pessoa infeliz? Muitas vezes nós, por não estarmos na vontade de Deus, falamos assim: eu não sou feliz. Mas, queridos, perceba isso, no século XIII, século XIII aqui, se a vontade de Deus é a sua vontade, e você faz o que agrada ao Senhor, então nós temos que ter alegria. Jesus, tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 17, depois você pode ver, diz assim: estas coisas eu vos escrevo para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completas. Completas. Uma alegria plena. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sabe, queridos, então aqui o Senhor, na primeira parte desse salmo, versos 1 e 2, diz: tudo que você fizer sem a presença de Deus, nada acontecerá. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Sabe, queridos, nós poderemos dizer, não estamos na semana de santificação, porque ela já passou, mas tudo o Senhor nos entrega quando nós nos rendemos. Porque quando você dorme, você se entrega. Como dizia minha avó, dorme igual uma pedra. Se renda. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Um autor, há alguns anos atrás, quando eu estava lendo essa parte, ele diz assim: sabe por que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme? Eu já comentei isso aqui em alguns momentos. Porque enquanto você dorme, você não vai atrapalhar Deus. Então vai dormir, meu irmão, para Deus te abençoar. Deixa de ter uma alma inquieta, vai dormir. E o Senhor vai te abençoar. E quando você acordar, tudo novo se fará. E sabe, queridos, na continuação do verso 3 aí do Salmo, parece que Salomão está mudando de assunto, porque ele começa a falar de construção, ele começa a falar de vigiar e guardar, e aí então ele entra na questão dos filhos. Queridos, esse Salmo nós poderíamos dizer assim, que o Senhor está falando para as famílias. Porque muitas vezes, queridos, nós temos uma preocupação com a nossa família em relação a construir, a vigiar, a cuidar, a fazer tantas coisas. Sabe, queridos, nesses dias nós estamos enfrentando um dos ataques mais perversos contra a família. E isso tem afetado não só os pais, os filhos, tem afetado a vida da igreja, tem afetado muitas cidades, enfim. Não é somente um problema de educação. Precisamos de mais educação. Isso também é algo problemático no nosso país, no nosso estado, enfim. Contudo, o que nós vemos é que o nascimento e o lugar da criança na família tem sido atacado. O lugar da criança na família tem sido atacado. Por isso, queridos, o mundo tem aplaudido o aborto. Por isso o mundo está aplaudindo uma forma de educação que é inclusiva e destrutiva. Onde os filhos são criados para, olha, se você sentir desse jeito, viva aquilo que você sente. E não aquilo que a Bíblia diz que é. Sabe, queridos, como cristãos somos desafiados a vivermos a maternidade e a paternidade à luz da palavra de Deus. Então, teremos os filhos
e veremos os filhos como a herança do Senhor, e não como um atrapalho, e não como aquilo, né, que o mundo muitas vezes tenta colocar aí, como talvez até um estorvo. Para nós como cristãos, queridos, a palavra de Deus é essencial, porque isso vai trazer uma diferença tremenda na perspectiva daquilo que é cristão e não é cristão. E aí então nós iremos basear a nossa família dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece. Um autor chamado Barry Grids, ele diz o seguinte: não devemos responder às perguntas difíceis sobre o casamento ou criação de filhos, tendo como base os nossos sentimentos, ou cedendo à pressão da sociedade. Nós devemos nos conformar. Não devemos nos conformar com qualquer outro padrão que não seja a palavra de Deus. Perceba, queridos, Barry Grids diz, que você não tome uma decisão em relação à sua família, ou em relação ao filho, casamento, enfim, com base nos sentimentos, ou cedendo à pressão da sociedade. A única base para nós como cristãos é a palavra de Deus. Está escrito, como Jesus fez. Então, quando você enfrentar situações no seu casamento, busque aquilo que está escrito. Quando for em relação aos filhos, busque aquilo que está escrito. Quando for em questão de construir, busque aquilo que está escrito. A questão do vigiar, busque aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sabe, queridos, em relação a uma questão, né? Quando o Barry Grids, eu li essa expressão, esse comentário dele, eu fiquei pensando, queridos, há muitos anos atrás nós tivemos um concílio, e quando eu falo muito, é muito mesmo, né, pastor? Lá em Santo Antônio da Platina, quando o pastor Dico, né, ele ainda era vivo, ele fez uma comparação, porque nós estávamos tendo um concílio ali na cidade de Santo Antônio da Platina, e ele era um bom orador, e ele foi falar que aquele concílio ele foi feito na medida certa. Ou seja, na medida certa. E aí me chamou a atenção, e me chamou muita atenção, que até hoje eu não esqueci. Isso faz acho que uns 25 anos, mais ou menos. Ele fala assim que havia muita divergência na questão do metro, ou seja, das medidas. Isso trouxe até brigas com cidades, brigas de comerciantes, enfim. Até que na França, em 1799, eles então chamaram ali astrônomos, físicos, agrimensores, enfim, e eles então estabeleceram o metro, os 100 centímetros. E para isso, queridos, tem até no museu ainda lá na França, eles fizeram, imagine quem já, os mais antigos talvez vão lembrar, você vai numa loja de tecido, tinha lá 1 metro de madeira, né? Seria acho que um quadradinho, mas bem comprido, que dava 1 metro, onde eles mediam os tecidos. Fizeram um de platina, porque a platina ela não sofre as intempéries. Ou seja, se esquentar, ela não vai dilatar, ou se esfriar, não vai encolher. Só para você entender mais ou menos isso. 1 metro, então, passou a ser 1 metro de platina, porque era uma platina iridiana, para que ela não pudesse... Então, aquilo servia como modelo. Servia como modelo. Só para vocês terem uma ideia... não sei se é bem assim, mas eu ouvi essa história. Há uma cidade chamada aqui no Brasil, Braçanã. E um contador de história dizendo por que ela tem esse nome. Porque o cara ele comprou, naquele tempo era as braças, né? Comprava tantos braças de terra. E ele comprou lá 50 mil braças de terra. E aí então comprou, pagou. Depois ele foi reclamar, porque não tinha 50 mil braças de terra. Havia mais ou menos
46, 45, uma coisa assim. Ele falou, não, mas tem sim. Aí falou assim, Joãozinho, vem aqui. Não foi você que mediu lá? Aí veio um anãozinho. Falou, foi sim, patrão, eu que medi. Quanto que tem? 50. Então, ele mediu, tem 50. Então, diz a história que tem esse nome Braçanã, porque foi uma pessoa que tinha esse problema de tamanho que mediu as terras. Sabe, queridos, pensando sobre isso, eu fiquei imaginando assim, nós temos o metro da palavra de Deus. Eu não posso aumentar e nem diminuir. É a palavra. Essa é a medida para nós, queridos. Por isso que Salomão coloca aqui, gente, se você está na presença de Deus, então a sua casa vai ser construída sobre a rocha, o Senhor vai cuidar, porque o Senhor não dorme, e os nossos filhos, a nossa família, serão bênçãos do Senhor. Serão bênçãos do Senhor. Sabe, queridos, esse mesmo autor, Barry Gridders, ele fala, por que isso é importante, eu ter a medida da palavra do Senhor? Porque aqui, queridos, diz assim, que os filhos são heranças, né? A herança do Senhor são os filhos. Quer seja filhos, queridos, nascidos do ventre, quer sejam filhos do coração, não importa. Filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. E esse autor, queridos, Barry Gridders, diz o seguinte, as crianças são uma bênção. Todo filho é uma bênção para os pais cristãos. Certamente que todo filho, por mais luta que tenhamos com eles, não deixam de ser herança do Senhor. Tem filhos difíceis? Tem. Tem filhos que é um fardo? Tem. Sem dúvida. Mas ele diz, humanamente, muitas vezes, parece impossível de lidarmos com eles. Certamente. Mas ainda assim, são uma bênção do Senhor. Queridos, não deixem de acreditar. Sabe, queridos, quando Deus mudou o nome de Abraão, né, de Abrão para Abraão, Deus começou a chamar ele, Abraão. Aí talvez alguém pergunta, você é pai de uma grande nação? Ele falou, não tenho nenhum filho. Mas como diz ali, queridos, no texto de Romanos, Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Então comece a chamar seu filho de bênção. Comece a chamar seu casamento de bênção. Comece a chamar sua família de bênção. Comece a chamar seu trabalho de bênção. Mas não é. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. E daqui a pouco você vai começar a ver realmente a presença de Deus, a bênção do Senhor, diante do seu casamento, diante da criação dos filhos, porque você vai estar dependendo da presença e da graça de Deus. Há um autor que disse que a dura realidade nos leva a depender da graça imerecida, ao invés de confiarmos em nós mesmos. Jesus é a nossa salvação. Que nos coloquemos de joelhos humildemente diante dele, pois no Senhor temos consolo e conforto para o viver. Que, amados, possamos olhar para esse salmo. Tudo aqui fala uma família edificada, uma família guardada pelo Senhor, uma família que é bênção do Senhor. Eu quero terminar citando aqui uma pastora da Alemanha. Ela escreveu algo em relação a esse salmo. Está mais na primeira parte do salmo, mas eu achei interessante. Ela faz aqui uma oração. Ela diz assim, Deus misericordioso, temos vida real e significativa somente pela tua bondade. Somente através de suas bênçãos é que o nosso trabalho passa a ter sucesso. Mas muitas vezes imaginamos que temos que fazer tudo sozinhos, mantendo tudo sob o controle. Às vezes estamos sob tanta pressão que estamos a ponto de desmoronar. Quando nos acalmamos, nos sentimos esgotados e vazios.
Quando nos perguntam para que serve tudo isso, muitas vezes não sabemos a resposta, pois não nos damos conta de que caímos em um buraco profundo. Sim, tudo é vão. O levantar cedo e depois nos sentarmos para comermos nosso pão com tristeza. É tudo em vão, se não reconhecermos nossas limitações, passando a confiar somente nas bênçãos do Senhor. Deus, somente Ele, nos faz ter certeza do significado de nossas vidas, dando-nos a possibilidade de vivermos uma vida abundante. Amém? Feche os teus olhos. Estamos na presença do Senhor, queridos. Mas a presença do Senhor é que está aqui, é o que está caminhando conosco. Que você não perca o fogo do seu coração, porque aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles deixaram que as circunstâncias esfriassem os seus corações. E somente quando o Senhor começou a falar das Escrituras, o fogo reacendeu em seus corações. No partir do pão, seus olhos foram abertos. Queridos, nós precisamos da presença de Jesus para que o nosso coração volte a reacender a chama da fé, da esperança, a chama da confiança realmente inabalável, de que é o Senhor que edifica nossas vidas e nossas famílias, é o Senhor que guarda, é o Senhor que cuida dos nossos filhos estão nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que vai nos dar a habilidade para que esses filhos sejam lançados como flechas para o alvo do coração de Deus, e não para o alvo daquilo que nós achamos melhor. Senhor, nesta manhã, ouça aqui os corações. Senhor, sonda cada mente, e que todos nós possamos estar na Tua presença, pois é a Tua presença que abençoa, é a Tua presença que faz a diferença. Amém.